Olá, seja bem-vindo à leitura da nossa série de textos Pesar. Nessa leitura, lemos o número 2 do ano 2024. O tema selecionado para nossa reflexão é resistência. Estamos em fevereiro de 2024. Consequentemente, lembrando do nosso compromisso de mensalmente escrever um texto para nossa reflexão sobre um tema previamente definido que será explorado durante todo o ano. Pois bem, no nosso primeiro número, apresentamos a concepção dessa série de textos informais e quase coloquiais, chamada Pesar, e também apresentamos o tema resistência, que foi definido para as nossas reflexões filosóficas no ano de 2024, além de já termos neste primeiro número realizado uma pequena reflexão sobre o nosso tema. Steven Pressfield, em sua obra Como Vencer Seus Limites Internos, apresenta a resistência como uma força que atua em sentido contrário sempre que tomamos uma atitude, sempre que assumimos uma postura ou firmamos um compromisso, principalmente aqueles que implicam em nossa melhoria interna. Isso implicaria dizer que, se decidimos ou nos comprometemos a sermos melhores, nos depararíamos sempre com uma força contrária atuando para que nossa empreitada não dê em nada. Isso nos traz à cabeça aquele dito popular que afirma o seguinte: a descer, todos os santos ajudam. Mas o que tem a ver a reflexão filosófica de Pressfield e o dito popular? Bom, eu diria tudo a ver. A força da resistência é uma força natural e impessoal, ou seja, ela não depende de quem sejamos ou do que façamos ou daquilo com o que nos comprometamos. Ela de fato atuará em nós sempre no sentido contrário de nossas proposições. E isso corrobora o dito popular, que significa que as situações favorecem o movimento em declive. Noutras palavras, que tudo corrobora para que a descida e o descer sejam mais fáceis. No entanto, não podemos ser levianos e afirmar que a resistência é uma força que só nos prejudica. Logo, é uma força ruim. Não estou aqui afirmando que Pressfield seja leviano. Pelo contrário, acredito que, por sua envergadura moral, ele caracteriza a resistência como algo prejudicial, mas com certeza ele sabe que ela também pode ser benéfica. Afirmamos isso porque a resistência, ela não é boa e nem ruim. Não podemos atribuir a ela essas características. Por outro lado, a forma como materializamos a resistência, como já refletimos no número 1 do nosso texto, é que pode ser qualificada como boa ou ruim. A resistência, assim como tudo na manifestação, na criação, é polarizada, ou seja, tem dois polos, duas extremidades, e entre elas, entre essas extremidades, diversos níveis ou graus e um centro. Isso implica num movimento contínuo de uma extremidade à outra e num ritmo de compensação. Nesse sentido, não é a resistência em si mesma, por si mesma, mas a forma como nós a manifestamos que pode nos prejudicar ou nos beneficiar. Mas como assim? Como uma força que às vezes passa despercebida por nós pode nos prejudicar ou nos beneficiar? Vamos então refletir sobre essas questões. A resistência, como já mencionamos, é uma força natural e impessoal. Além disso,
pode se manifestar das mais diversas formas, inclusive disfarçada, assumindo características daquilo que mais acreditamos. Um exemplo do nosso dia a dia que facilmente nos identifica e pode exemplificar como a resistência atua e a forma como ela é por nós manifestada, está relacionada com nossas dietas. Nelas estão implicadas os nossos quatro corpos manifestados. Logo, teremos implicados no processo um desejo e um pensamento, né? Planejamento, uma emoção, questões do gosto, a energia e, por último, o corpo etéreo físico, que será o órgão de impacto. É muito comum no plano mental tomarmos a decisão de fazer uma dieta quando percebemos que estamos um pouquinho acima do peso ou fora dos padrões de beleza física, quer por uma decisão em prol da nossa saúde, que nos posiciona, então, de forma um pouco mais conscientes, quer por uma debilidade que é o cultivo da vaidade corporal física. Tão logo tomamos essa decisão, a mente concreta, a mente dos desejos, vem com uma etiqueta com a seguinte informação: dieta se começa na segunda-feira, e cola na decisão. Se começamos o nosso planejamento no meio da semana, por exemplo. Junto com o argumento da mente, virá a justificativa. A semana começa na segunda-feira. Não dá para começar uma dieta no meio da semana. Como ela é astuciosa, ainda reforçará o argumento. Você quer fracassar começando no meio da semana? E pronto. Já estamos então convencidos de que é melhor esperar a segunda-feira para começarmos a bendita dieta. Não demora, virão também os argumentos travestidos de nossas crenças. Se nós somos intuitivos, a nossa mente nos trará resistência em forma de intuição, que nos mandará adiar o início da tarefa para segunda-feira por causa da magia dos começos. Se somos sensitivos, a resistência virá como a sensação de que esse ou aquele dia não está com uma boa aura para se iniciar algo como uma dieta. Se acreditamos em santos, Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, guia ou orixá, então será a voz divina que nos alertará, né, que para termos sucesso nessa empreitada, devemos iniciar a tarefa na segunda-feira, jamais na terça ou na quarta, e que se porventura nós nos atrevermos a começar a dieta pela metade da semana, seremos castigados com um rotundo fracasso. Dessa forma, somos vencidos pela resistência do corpo físico e do corpo energético que querem continuar em repouso e sem restrição alimentar, mantendo-se na eterna lei do menor esforço. Vale lembrar que na maioria das vezes não iremos oferecer nenhum tipo de boa resistência aos argumentos falaciosos da mente, que só quer justificar esse menor esforço. Quando, enfim, chega a segunda-feira, simplesmente não iremos nos lembrar do compromisso de cortar ou restringir os açúcares e as frituras de nossa alimentação. E se por acaso lembrarmos do compromisso firmado, a mente obviamente virá argumentar para nos manter na inércia e com isso preservar as energias acumuladas e acumular mais. Porém, se conseguimos iniciar a tarefa, nos enganamos se pensamos que a mente irá aceitar assim de boas o início da tal dieta. Pelo contrário, é possível que já nas primeiras horas, memórias de comidas sejam a maior parte das coisas que passem pela nossa cabeça. E aí será impossível não salivar, né? Não ficar tentado a ir
a cozinha, dar um pulinho na cozinha e abrir a geladeira. Ao nos comprometermos com algo, como uma dieta, por exemplo, a vida e as forças do universo nos colocarão à prova. O objetivo não é de nos fazer sofrer. Pelo contrário, é confirmar se estamos de fato comprometidos com a melhora do nosso corpo etéreo-físico, da nossa saúde, né? Levando em consideração o corpo etéreo-físico, é o órgão de impacto, o nosso órgão de impacto. Ou seja, é onde tudo que é gerado nos demais corpos, no corpo mental, emocional, energético, né, virá sedimentar, impactar, manifestar no plano material. A cada dia que conseguirmos resistir às investidas da mente, das resistências que ela nos trará, a cada dia que nós persistirmos na dieta, mais e maiores serão essas provas, que nos exigirão demonstrar o quanto resistente podemos ser para alcançarmos determinados objetivos dentro de um reto caminho, ou seja, de um caminho de equilíbrio, é claro. É muito provável que em algum momento nós vamos ceder à tentação de comer um bombom, um doce ou uma fritura, daquelas bem gordurosas, e que seu odor, né, torna irresistível porque nos aguça ao paladar, e absolutamente está tudo certo. Como nós já dissemos, uma batalha perdida não implica na perda da guerra. Se recebermos aquele convite irrecusável para uma festa de aniversário e lá comermos 2 brigadeiros, devemos nos lembrar que foram só 2 brigadeiros. Está tudo certo. O fato de termos comido os 2 brigadeiros não é, em nenhuma medida, motivo para nós comermos o bolo inteiro. Foram só 2 brigadeiros. Isso não colocará a dieta a perder. Amanhã voltaremos a resistir aos açúcares e aos salgados apetitosos. E, por certo, gordurosos, né? O importante é exercer a boa resistência e continuar perseguindo equilibradamente o objetivo do compromisso firmado. Ufa, parece tão simples, né? Só que não é. E isso é porque só estamos falando de dieta, que implica apenas mudança em alguns hábitos alimentares, exercícios, né? Porque vamos combinar, não dá para fazer dieta sem fazer exercícios. De nada adianta fazer dieta e não se mexer, né? Vamos levantar, vamos exercitar o corpo para que possamos então ter bons resultados, ter resultados de fato. Como seria então se de repente nós percebêssemos, sem julgar, pois o juízo de valor sobre nós, no ato de sondar o nosso interior, não ajuda em nada, né? Se percebêssemos então que temos um certo descontrole emocional e quiséssemos conhecer os gatilhos que acionam esse descontrole, ou seja, a causa para então controlar e evitar os efeitos do descontrole emocional. Seria fácil? Por certo que não. Se algo que envolve apenas iluminar com a consciência o nosso corpo etéreo-físico e também, consequentemente, o energético, que são os mais aparentes na tarefa de perder uns quilinhos, imagina como que é iluminar o corpo emocional que não vemos, que não tocamos e que quase sempre negligenciamos. É bom lembrar que o Dhammapada budista diz que a recompensa da negligência, o caminho da negligência é a morte. Bom, mas isso serão pontos para um outro conto. Ou melhor dizendo, será assunto
para um próximo pesar. Neste, resta-nos apenas finalizar esclarecendo que a resistência possui graus e níveis numa escala. Cabe a nós conhecê-la e escolher onde queremos nos posicionar nela. Vale ressaltar que os extremos dessa escala, ainda que ao lado positivo, né, esses extremos são ruins e são danosos. Se no extremo negativo enfrentamos as resistências que a mente nos impõe, muitas das vezes de forma dissimulada, no polo positivo, uma dieta cumprida ali à risca, impondo ao corpo um alto nível de restrições, pode levá-lo a definhar e a adoecer. Então, nem ao negativo, nem ao positivo, né? Os dois podem nos prejudicar. Então, é preciso ter cuidado com ambas as extremidades desses polos, com os extremos dele, e buscar então o centro, buscar o caminho do meio, buscar o equilíbrio disso. Lembrando então o caibalho, tudo tem dois polos, e o movimento entre esses polos gera o ritmo, que é uma espécie de compensação natural de deslocamento entre um polo, entre uma extremidade e outra. Devemos então buscar o centro da escala, onde a velocidade e a força do ritmo são menores. Se nós pudermos então subir e neutralizar o ritmo, nós escaparemos da sua zona de ação. Esse texto foi produzido por mim, que atendo pelo epíteto de Calbenassi. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem deixar comentários na página do vídeo aonde está postado. E os convido para acompanhar as nossas reflexões no canal do WhatsApp Reflexões do Calbenassi e a nossa leitura mensal do texto Pesar. Muito obrigado pela audiência, que para nós é sempre sinal de prestígio.